psicose, delírio, inflamação do cérebro e até mesmo derrames. Esses não são sintomas comuns de quem pegou a Covid-19 nessa pandemia, mas alguns cientistas estão alertando que o coronavírus pode sim estar por trás de alguns danos cerebrais graves. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou falar sobre a possível ligação entre o coronavírus e doenças no cérebro que tem sido revelada por pesquisas recentes. A primeira coisa que chamou a atenção de cientistas no Reino Unido foi o aumento esse ano de uma doença cerebral com um nome complicado, a encefalomielite aguda disseminada. A ADEM, como também é conhecida, pode causar mudanças bruscas de comportamento, problemas cognitivos e até levar o paciente a entrar em coma e morrer. Essa doença é normalmente precedida por infecções, que podem ser virais ou bacterianas, e é relativamente rara, com um caso novo por mês, em média, aqui no Reino Unido. Mas desde o começo da pandemia da Covid-19, em março, o país passou a registrar um caso novo de ADEM por semana. Ainda são raros os casos, mas a alta chamou a atenção. Além disso, tem ocorrido um aumento, também durante a pandemia, de diversos distúrbios cerebrais e derrames. Isso levou um cientista a comparar esses casos com algo semelhante ao que aconteceu logo depois da gripe espanhola em 1918. Depois da epidemia de influenza, houve um surto de uma doença nova e misteriosa chamada encefalite letárgica, que afetou mais de 1 milhão de pessoas. O distúrbio foi até retratado no livro Tempo de Despertar, do neurocirurgião Oliver Sacks, que depois virou um filme com Robert De Niro e Robin Williams. Essa doença afetava diretamente o cérebro e deixava muitos pacientes sem conseguir falar ou se mexer. Os cientistas nunca conseguiram comprovar que a gripe espanhola foi de fato a responsável pela encefalite letárgica, mas a coincidência entre a epidemia e os casos posteriores sustentam até hoje essa suspeita. A preocupação agora é que algo semelhante possa estar ocorrendo em 2020 com o coronavírus. Um estudo recente da University College London, aqui no Reino Unido, liderada pelo neurologista Michael Zandi, acompanhou 43 pacientes. Eles tinham idades que vão dos 16 aos 85 anos. Foram tratados para a Covid-19 e apresentaram problemas no cérebro. 12 pacientes tiveram delírio, 12 sofreram com inflamação no cérebro, 8 tiveram derrame e outros 8 apresentaram danos nos nervos. O curioso é que em nenhum desses casos foram encontrados vestígios de coronavírus no fluido do cérebro. Mas os pesquisadores acreditam que o vírus é responsável indiretamente pelos danos, por dois motivos. Primeiro, pacientes de Covid têm baixa oxigenação do sangue, e com isso o cérebro pode estar recebendo pouco oxigênio, que é vital para o funcionamento. Mas a outra hipótese é de que o próprio sistema imunológico dos pacientes estaria entrando em sobrecarga e atacando estruturas do cérebro em vez de protegê-las. Os problemas cerebrais foram apontados por mais de uma pesquisa. Outro estudo, esse da Universidade de Liverpool, também aqui no Reino Unido, identificou danos cerebrais em 125 pacientes que estiveram em estado grave por conta do coronavírus. Quase metade deles tinha sofrido derrames devido a algum coágulo que se formou. Outros pacientes apresentaram inflamação cerebral, psicose e sintomas de demência. Esse pode ser o caso de um inglês de 64 anos que conversou com a BBC sobre a sua incrível recuperação, que surpreendeu médicos britânicos. Paul Murray contraiu o coronavírus e, em seguida, sofreu 2 derrames. O primeiro deles aconteceu quando Paul já estava internado em um hospital em Londres e passou a tomar remédios fortes para evitar a coagulação do sangue. Mesmo assim, isso não impediu um segundo derrame, ainda maior que o primeiro. Os coágulos impediram o fluxo de sangue para o cérebro dele e causaram confusão mental. It's not the likes of anything we've seen before in stroke. Certainly from a treatment perspective, certainly from a clotting factor perspective. I don't know if we exactly know, but something about this illness is causing a hyperclotability, causing clots in the legs, lungs and brain like we've seen here. Paul, que fala 6 línguas, não conseguia sequer lembrar da senha do celular dele. So, Paul, welcome to your cognitive rehab session. O
médico que tratou Paul disse que nunca tinha visto tanta coagulação no sangue de um só paciente. Mas a suspeita é de que o sistema imunológico do britânico entrou em sobrecarga, formando coágulos em diferentes partes do corpo. Os médicos até agora não entenderam direito como Paul conseguiu se recuperar. E hoje ele está de volta para a casa dele, reclamando apenas de fraqueza do lado direito do corpo. Ele diz também que já não consegue ler com a mesma atenção de antes. Algumas pessoas com Covid-19 estão passando pelo mesmo sofrimento que Paul. Nas primeiras semanas da Covid-19, houve uma queda no número de derrames no Reino Unido, mas logo depois eles começaram a subir. E o curioso desses casos é que eles não apareceram em pacientes com os problemas tradicionais associados a ela, que são pessoas com pressão alta e diabetes. Desta vez, o único ponto em comum que se tem notícia é que elas contraíram o coronavírus. Isso reforça ainda mais a tese de que a reação do sistema imunológico à Covid-19 pode estar causando problemas no cérebro. Mas claro que nem sempre a ligação entre duas condições de saúde significa que uma causa a outra. Precisamos de mais estudos para responder essa questão. De qualquer modo, o alerta dos cientistas para os médicos sugere algo preocupante nessa pandemia, que não basta apenas se recuperar da Covid-19, que já é em si uma doença perigosa. O problema maior, na verdade, é que o coronavírus pode ser apenas o começo de uma série de complicações de saúde, em alguns casos mais graves, e com recuperação muito mais lenta. Espero que você tenha achado esse vídeo útil. Não deixa de acompanhar a BBC News Brasil nas redes sociais, assinar nosso canal aqui no YouTube e, claro, visitar bbcbrasil.com. Até a próxima!